ele tem aí uma empresa que vai pagar pelo abastecimento de água em uma cidade. E aí ele diz que o pessoal, ele vai pagar, claro, conforme a quantidade de água que gasta. E aí ele dividiu, o que a gente chama de faixa de consumo, em 3 partes, certo? Tá dizendo aqui. Então, na primeira faixa de consumo, o que vai acontecer? Ele vai pagar sempre R$ 12, um valor fixo, né? Desde que ele gaste até 6 metros cúbicos de água. O bom dessa questão é que ele quer que a gente escolha qual é o gráfico, né, que descreve essa função do valor, mas ele não quer a função em si. Então aí a gente já ganha um pouco de tempo na hora de fazer a prova. Como ele chamou aqui a função de P, né, a função P de valor, em função do V, que ele chamou aí de volume, quando eu tiver aqui a faixa 1, o que vai acontecer? Você vai pagar sempre R$ 12. Gastou até 6 metros cúbicos, você vai pagar aí R$ 12. R$ 12, né, P de V igual a 12, é uma função que a gente chama de constante. Função constante, se você não lembra, quando eu tenho aqui, por exemplo, o plano cartesiano, ela vai ficar sempre paralela ao eixo x, nesse caso aí no valor de 12, certo? Então, até o 12, né, no caso, até o 6. Então ele vai aqui até o valor V até o 6, certo? E aí na faixa 2, o que está acontecendo na faixa 2? Na faixa 2 ele vai gastar aí, vai pagar R$3, ele vai pagar uma tarifa de R$3 por metro cúbico ao exceder 6 metros cúbicos. Então se ele gastar aí 7 metros cúbicos, ele vai pagar ali os 12 mais 3. Se ele gastar 8 metros cúbicos, ele vai pagar os 12 mais os 2 vezes 3 que ele gastou aí acima dos 6 metros cúbicos. Então, de uma maneira geral, você vai conseguir ter uma ideia, né, na verdade, da função, sendo que, como você está pagando R$3 por cada metro cúbico utilizado, você vai ficar com uma função 3 vezes V, mais uma coisa que não vai interessar muito, porque essa parte aqui não vai mudar no nosso gráfico. Não vai mudar tanto no nosso gráfico, o que a gente precisa aqui. Por quê? Esse 3 aqui é o nosso coeficiente angular, lembra quando a gente estudou função no primeiro grau? Isso vai dizer que a função ela vai estar crescendo a um certo ângulo aqui, ok? Então, nas nossas opções, você vai fazer aí, vai excluir algumas opções já, ó. Olha só o que está acontecendo na letra E. Na letra E, logo no início, até os 6 metros cúbicos, ele já começou a crescer. Então aqui a letra E já não é. Cancela a letra E. As outras estão todas iniciando constantes, né? Então todas as outras podem ser. E depois elas começam a crescer. Então ainda não posso ainda eliminar mais nenhuma. Vamos ver o que acontece na faixa 3. Vamos ver na faixa 3 o que acontece aqui. Na faixa 3, o que ele está dizendo ali no problema? Ele está dizendo que você vai pagar conforme o quê? Você vai pagar, para quando você consumir mais de 10 metros cúbicos, você vai pagar uma tarifa de R$6 por metro cúbico ao exceder 10 metros. Então é bem parecido com a 2, só que agora, ao invés de você pagar R$3, você está pagando 6. Então a sua função ela vai ser um 6 vezes multiplicado ali pelo volume que você utilizar, mais uma certa quantidade que não me importa muito, porque aqui eu estou preocupado só com a inclinação da minha reta. Então, quando você olhar o plano cartesiano, essa reta aqui, ela vai ter uma inclinação maior ou menor do que a faixa 2? Vamos lá, como o coeficiente angular aqui é 6, ele é maior do que o coeficiente angular 3, ele vai ter uma inclinação, só que ela não vai ser uma inclinação igual
a da faixa 2, né? Porque a inclinação dela é maior. Então essa reta aqui vai ter uma inclinação maior do que essa. Ela vai subir mais rápido, porque eu tenho aqui um valor, estou multiplicando pela variável um número maior. Então é como se esse daqui fosse o 3, a reta 3x, e a reta 6x ela vai passar por cima, certo? Uma inclinação maior. Então o que vai acontecer aqui? Analisando os gráficos. Até o ponto 6, ela vai ser constante. Depois, até o ponto 10, ela tem que ser inclinada, certo? E a partir do 10, ela tem que ter uma inclinação maior. Então essa daqui, como continuou com a mesma inclinação, essa aqui também já está eliminada. A letra A, até o 6, está constante. Depois, até o 10, tem uma inclinação. E depois, a partir do 10, uma inclinação maior. Você pode reparar que se você continuasse com essa reta aqui, ela estaria passando por aqui. Então aqui ela tem uma inclinação maior. Então você vai ver que isso só acontece com a letra A. A letra B, aqui tem um crescimento menor, tá vendo? Então essa daqui não é. E essa daqui constante no final, nada a ver. Então só pode ser a letra A. Então 139, letra A.